Muito bem, então voltando aqui para o nosso assunto de passagem de parâmetros, né? A gente está falando sobre a relação entre ponteiros e arrays. Então, voltando lá na nossa última aula, quando a gente calculou lá, né, a média, para calcular, a gente fez uma função para calcular a média de um vetor, a gente tinha escrito dessa forma aqui, ó, int vetor colchetes, né? E na hora de passar o vetor aqui, a gente criou um vetor números lidos, e na hora de passar isso aqui para a função, a gente sabe que está passando, agora a gente sabe, né? Que a gente está passando, na verdade, é um ponteiro para a primeira posição, porque o nome de um vetor aqui, ele é um ponteiro. Então, se a gente fizer dessa forma, ou fizer dessa forma aqui, vai funcionar do mesmo jeito. Né? Se eu declarar essa função como int asterisco vetor, é a mesma coisa. Eu estou criando aqui um ponteiro, né? Estou recebendo um ponteiro aqui, que é o valor inicial daquele vetor, e eu faço controle aqui de quantas posições a partir da inicial que eu quero imprimir. Repare que aqui eu estou usando notação de colchetes, né? Ou seja, a partir daquele endereço inicial que eu recebi, desloca aí posições e imprime, ou soma aqui no caso, né? O valor que está lá dentro, tá certo? Ótimo. Outra coisa que a gente tem que verificar também, né, é que eu posso fazer não só a passagem de tipos básicos para um ponteiro. Eu posso ter um ponteiro, por exemplo, para uma estrutura. Então, como é que seria? Você tem uma estrutura com todos os campos lá, um ponteiro para ela seria armazenar o endereço inicial daquela estrutura. Imagina que agora eu fiz uma função, por exemplo, para imprimir uma estrutura. Eu tenho uma estrutura pessoa que tem nome, CPF, endereço. Eu quero fazer impressão dessa estrutura. E ao invés de receber uma cópia da estrutura, estou recebendo um ponteiro para a posição de memória daquela estrutura lá, tá certo? Muito bem, como é que eu faço então para, a partir desse ponteiro, imprimir o campo nome? A gente pode pensar que é o seguinte, né? Como isso aqui é um ponteiro, eu vou colocar asterisco P para pegar o valor, né, que está lá dentro, e como isso aqui é uma estrutura, eu coloco ponto nome. Isso aqui, na verdade, vai gerar um erro de compilação. Por quê? Quando a gente faz dessa forma, a gente vai ter um outro problema de precedência de operadores. Porque o operador ponto, nesse caso, ele tem maior precedência que o operador asterisco. Então, o que a gente está tentando acessar dessa forma aqui seria o quê? O que a gente está tentando acessar é, pega o ponteiro P, no ponteiro, pega o campo ponto nome, ponteiro tem campo nome? O ponteiro não, né? Quem tem é a estrutura. Então, o ponteiro, ele não tem um campo denominado nome. E, voltando aqui, depois que você pegar o campo nome do ponteiro, pega o valor que está lá dentro. Então, é isso que ele está tentando fazer, tá? Então, para a gente poder consertar isso aqui, o que eu poderia fazer? Poderia criar a estrutura desse tipo aqui, ó. Coloca um parênteses, asterisco P, ou seja, pega o valor que está apontado por P, e como isso aqui é uma estrutura, lá dentro você pega o ponto nome, tá? Só que a linguagem C, ele já tem um operador para isso, para a gente não ter que escrever esse tanto de coisa, que é o operador, eu chamo ele de setinho, mas na verdade ele é o sinal de menos seguido de maior, tá? E isso aqui já está implícito que eu estou pegando o valor. Assim como o colchete me falava que já estava pegando o valor, né, o operador setinha também já está falando que você está pegando o valor a partir de um ponteiro. Então a gente recebeu o ponteiro aqui, ó. E esse ponteiro é um ponteiro para a estrutura, como que eu faço para acessar os campos daquela estrutura do ponteiro? Você coloca o ponteiro, setinha, nome, tá? Para que eu não precise de asterisco, mais uma vez, por quê? Porque a seta já indica que eu estou pegando o valor, tá bom? Então, ó, a partir do ponteiro P, que é um ponteiro para estrutura, pega o valor que está no campo nome, tá certo? Então, toda vez que você passar um ponteiro para estrutura, você usa a setinha para poder acessar os campos lá dentro. Lembrando, setinha é só para ponteiro, né? Se eu tivesse passado essa estrutura aqui sem o asterisco, né? Ou seja, eu estaria, na verdade, passando a cópia da estrutura inteira, era só usar p.nome. Ótimo. Para a gente treinar, então, essa parte de estruturas, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício que é o quê? Nesse exercício eu criei uma estrutura chamada scontas, né? Eu defini ela como contas casa e lá dentro tem
três variáveis do tipo float: energia, água e internet. É uma estrutura para guardar as contas de uma casa, né? Então, o que eu quero que a gente faça? Eu quero que a gente faça uma função, que ela chama total, que ela recebe o quê? Um ponteiro para o tipo contas, né, para a estrutura, e esse ponteiro chama conta, tá? E aqui eu quero que a gente retorne a soma das contas. Então, você tem lá a conta de energia, água e internet. Essa função vai calcular o total das contas, só que ela recebe um ponteiro para a estrutura e não a estrutura em si, tá bom? Aqui na função main eu já criei, né, uma estrutura do tipo contas casa, que eu chamei de contas, e aqui eu inicializei ela com os valores da conta de energia, conta de água e conta de internet. Então você vai acrescentar o código aqui para calcular o total, depois aqui vai fazer a chamada e mostrar o total das contas, tá? Deixa eu tirar aqui a minha imagem para você conseguir ver o problema por completo. Dá uma pausa aí no vídeo, porque eu não vou interromper ele agora, eu vou corrigir em seguida. Dá uma pausa, faz o exercício que a gente já corrige em seguida, tá bom? Muito bem, então vamos voltar aqui para corrigir o exercício. Eu já coloquei aqui o nosso exercício, né? Então, para a gente fazer a função total, né? Eu estou recebendo aqui um ponteiro para o tipo contas casa, e esse ponteiro se chama conta. Então, a partir do ponteiro, o que eu tenho que fazer para calcular o total? Tem que somar esses três campos, né? Então, como que eu acesso cada campo? Eu posso fazer da seguinte maneira, né? Como isso aqui é um ponteiro, eu vou falar, ó, pego o valor que está no ponteiro conta, tem que colocar o parênteses, né? Porque a gente viu que tem uma questão de precedência aqui, ponto, o campo que está lá que chama energia. Ou, de uma maneira mais fácil, já tenho o operador setinha, menos maior, é só fazer, ó, a partir do ponteiro conta, pega o valor do campo energia, tá? Vou fazer isso para os outros três, ó, a partir do ponteiro conta, pega o valor do campo água. Eu vou somar a partir do ponteiro conta, pega o valor do campo internet. Beleza, eu vou fazer o quê? Ou a gente pode guardar isso aqui numa variável e retornar a variável, ou eu posso retornar esse valor direto, ó, porque esse valor já vai ser do tipo float, né? Porque todas as variáveis aqui são do tipo float, tá certo? Agora aqui o que a gente tem que fazer? Eu tenho que chamar a função total, eu tenho que passar para ela um ponteiro, né, ou um endereço, porque isso aqui é um ponteiro, vai trabalhar com endereço, para uma variável do tipo contas casa. É fácil de a gente voltar aqui, né? Qual que é a minha variável do tipo contas casa aqui? A única que eu tenho no programa é a variável contas. Então, eu vou passar aqui contas. Só que dessa forma, eu estou passando os valores, né, que seriam aqui da minha variável contas. Isso aqui é um ponteiro. Você não quer passar valor, você quer passar o endereço para o ponteiro. Então, para eu passar o endereço de contas, eu coloco o i comercial na frente. Muito bem. Isso aqui vai me retornar um valor, então eu vou criar uma variável aqui, ó, float total contas, tá? E essa variável total contas vai receber o valor que retornar lá da função. Agora é só mandar imprimir, printf total das contas, porcentagem f. Eu vou mandar imprimir isso aqui com duas casas decimais, né? Porque a gente está trabalhando com dinheiro, não precisa mais que duas. Por padrão, ele iria imprimir 6. E vou mandar imprimir a variável total contas. Ok? Vou dar um Ctrl S para salvar, Ctrl B para compilar. Compilou aqui. Então vamos executar nosso programa. Quando executar aqui, ó, vocês vão ver que ele imprimiu o total das contas, 348,70, tá certo? Muito bem. Então eu coloquei esse código aqui, né? A função total está no próximo slide e a função main está aqui no final. Eu vou parar esse vídeo por aqui e a gente continua com a nossa última parte da aula, né, no próximo vídeo. Até lá!